Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A tia tá morrendo de saudade. Não vejo a hora de tudo isso acabar e a gente poder se encontrar. Hoje nós iremos para a nossa correção. Vamos lá? Olá, meus amores. Hoje nós iremos corrigir, as questões de suplemento, da questão 1 a 5, certo? Isso aqui é sobre esse textozinho, o povo brasileiro. Primeira questão, é sobre o texto povo brasileiro. Você respondeu os itens. Letra A. Qual é o objetivo do texto? Então, o objetivo do texto, é de informar, sobre os diferentes povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. O próprio título, já demonstra um pouco do que vai realmente tratar no texto, Que é o povo brasileiro. Então, o objetivo é informar, sobre os diferentes povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Letra B. Qual foi a contribuição desse grande número de povos na formação da identidade cultural do povo brasileiro? Então, a contribuição, foi a formação de um povo complexo, representado por uma diversidade de cores, fisionomias, tradições e costumes que atestaram a riqueza da população que ocupa esse extenso território. A questão 2, o texto menciona que alguns povos vieram para o Brasil de maneira voluntária, ou seja, por vontade própria, enquanto outros de maneira involuntária. Que povos estiveram envolvidos em cada uma dessas duas modalidades de imigração? Vamos lá ver, Quem foi que veio voluntariamente e quem veio involuntário. Então, quem veio de forma voluntária, foi os europeus, colonizadores, liderados pelos portugueses e seguidos por espanhóis, franceses, alemães e holandeses. Há ainda, camponeses e trabalhadores europeus e, em tempos mais recentes, asiáticos. E os que vieram, de forma involuntária. Foram diversos povos de origem africana, que foram trazidos pelos portugueses, como escravos. A questão 3, de acordo com o texto, a convivência dessa grande diversidade de povos no território brasileiro se dá sempre de maneira igualitária, respeitosa, justifique sua resposta. Não, como a gente vê, existe muito preconceito, Então não, mas o desafio de mediar todas essas diferenças culturais, tendo respeito e a tolerância como os norteadores de uma vida de maior justiça e felicidade, faz o povo brasileiro ser admirado, por possuir uma variedade encontrada em poucos lugares do mundo. O Brasil, ele tem muitas diversidades, mas infelizmente ainda tem muito preconceito, Mas o povo brasileiro, é um povo que luta, ainda pela igualdade. E isso faz com que, o povo brasileiro seja admirado, por possuir essa grande variedade, que tem em poucos lugares do mundo, A questão 4, para você ler o segmento do texto. Bom, nesse parágrafo são empregados vários adjetivos que caracterizam substantivos quanto à ideia especificando-os. Indique esses adjetivos e apresente a que termo cada um se refere. 4, Vamos lá. Tem indígenas, o adjetivo indígena, que se refere a comunidades. Distintos, que se refere a pontos. Brasileiro, que se refere a território. Homogêneos e marcados,
né, que se refere a povos. Principais se refere a ocupantes. Vastos se refere a conjunto. Agora vamos para a questão 5. Questão 5 é para você reescrever as orações a seguir, substituindo as locuções adjetivas destacadas por um adjetivo correspondente, ou vice-versa. Quando tiver uma locução adjetiva, você vai substituir por um adjetivo. Quando tiver um adjetivo, você vai substituir por uma locução adjetiva, certo? Ó, a letra A, o texto explica a formação do povo do Brasil. Do Brasil, né, é uma locução adjetiva, então você vai substituir por um adjetivo. Então, ó, a letra A fica o seguinte: o texto explica a formação do povo brasileiro. Letra B, ó, o processo de ocupação do continente da América possibilitou a organização de várias comunidades no interior e na região do litoral. Então, você vai substituir da América por um adjetivo e do litoral por outro. Ó, letra B, da América fica continente americano e do litoral fica região litorânea. Letra C, ó, os portugueses trouxeram para cá as particularidades da cultura de origem europeia. Da cultura, uma locução adjetiva, então você vai substituir por um adjetivo. Ó, fica então, os portugueses trouxeram para cá as particularidades culturais, de origem europeia. Letra D. A chegada de vários europeus dispostos a ocupar postos de trabalho tanto no campo quanto nos centros urbanos, um adjetivo, então você vai substituir por uma locução adjetiva. Ó, então fica o seguinte: a chegada de vários europeus dispostos a ocupar postos de trabalho tanto no campo quanto nos centros da cidade, urbanos, foi substituído por das cidades. Na letra E, muitos antes da vinda dos europeus, você vai substituir por um adjetivo. Uma outra onda imigratória, aí você vai substituir por uma locução adjetiva. Atingiu vários povos de origem africana. Vamos ver como é que fica. Então, ó, fica muito antes da vinda, em vez dos europeus, fica europeia. E uma outra onda, em vez de imigratória, fica de imigração. Atingiu vários povos de origem africana. Agora vamos para a opção F. Trazidos pelos portugueses desde o século XVI, diversos povos africanos, nesse caso você vai substituir por uma locução adjetiva, vieram para o Brasil na condição de escravos. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, então, a F, você vai substituir africanos por povos da África, Então, fica trazidos pelos portugueses desde o século XVI, diversos povos da África vieram para o Brasil na condição de escravos. Então, meus amores, por hoje é só, Nossa correção foi finalizada. Não esqueçam de colocar aí, um comentário, depois da correção, o nomezinho de vocês, certo? Para te colocar o ok. Beijos e até mais.